Começa mais um programa aqui no canal Família Leão TV. Eu me chamo Flávio Leão. Eu me chamo Malu Menezes Leão. E hoje vamos falar de uma reação muito bacana, galera, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sempre assisti. Eu acho que eu assisti todos os episódios, todos. Eu só assisti quando era pequena, mas bem pouquinho mesmo. Acho que isso é da época do papai. Nada, esse é o Todo Mundo Odeia o Chris é um pouco recente, se a gente for comparar ao Chaves, né? Porque depois a gente vai fazer a reação do Chaves. Isso. Quem sabe Acapulco, que eu gosto. Você gosta também? Episódio de Acapulco. Tem também o episódio do último episódio do Chaves. Você sabe qual foi o último episódio do Chaves? Pois é, esse vamos reagir também. E teve também a Patroa e as Crianças também, que eu assistia bastante. Esse também. eu gosto. E vamos reagir a esses. Mas hoje vai ser o último episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. Você sabe qual foi o último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris? Você sabe? Eu não sei. Então fique aqui até o final para você assistir tudinho completamente conosco. Nosso programa é toda Terça e quinta às... 8 horas da noite. Uau. Ele não fez o 8 horas da noite. 8 horas da noite. Mas é isso, galera. Sou mais carioca que ele. O pai escola. Escola, pô. Esqueci a mochila. Esqueci o isqueiro e o biscoito na esquina da escola. Eu perdi o sotaque total. Mas a essência continua. A essência carioca continua. Carioca, gente boa, prestativo. Pô, tudo de Então, bom. E um vamos abraço pro pra vídeo. galera, rapidinho, um abraço pra galera, já que eu falei do Rio de Janeiro. Um abraço pra galera de São João de Meriti. E um abraço pra galera também, sabe de onde? Do DIC. Eu já morei no DIC. Se você não sabe, eu já morei no DIC. Espalhe isso aí pra galera. Então bora pro vídeo, que o queridão gosta de falar. Então bora que bora. Galera, parece irônico, né? Mas todo mundo adora a série Todo Mundo Odeia o Chris. Mas o episódio final acabou tão repentino que muita gente nem identificou que a série acabava ali, naquele momento. Foi de propósito esse final? Quer dizer, final, né? Algo deu errado? Ou era pra ser assim, exatamente como a gente viu? Vem comigo que eu vou te... E outra coisa, esse camarada aqui, ó, Peter, eu gosto dele também, cara, gente boa. Ele faz uns conteúdos bacana. E a gente que gosta de quê? Aponta aí pra trás. A gente gosta da Marvel, da DC, a gente gosta dos super-heróis. Então por isso a gente acompanha bastante o Peter. contar exatamente agora como terminou a série Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos lá. Pronto? Só, vambora. Estrantes, Peter aqui. A série Todo Mundo Odeia o Chris tem tudo que a gente gosta, né? Tem personagens icônicos, tem muitas cenas de vergonha alheia pra caramba, vários bordões pra gente adotar no dia a dia, que a gente acabou adotando. Tem um roteiro... Sabe qual maneira, galera, do Todo Mundo Chris? Porque hoje a gente é acostumado com série. Então a série como é? Episódio 1, 2, 3, vai seguindo, tu vai seguindo um roteiro. Eles não Todo tinham mundo... Não, era um episódio ali, acabou. Outro episódio ali, acabou. Outro episódio, entendeu? Ah, tá. Não, mas é normal, assim. Tipo, um episódio fala de tal coisa, e no outro episódio outro fala o falava outro. de outra. Isso, é massa. Isso eu lembro. Então você não precisa ficar, tem que acompanhar ali, não. É uma história ali, acabou a história. Pronto. Super engraçado, além de um elenco também que mandou benzaço no serviço, né? A gente gostou pra caramba de todos os personagens, a gente passou a gostar, né? Passou a vivenciar a vida daqueles caras lá. Mas galera, essa série terminou e muita gente nem se deu conta de qual era o episódio final. Talvez se eu te pergunte hoje, você não sabe responder qual episódio foi o final. Ele acabou todo... Chuta, qual é o episódio final? 300. Não, qual foi o episódio final? Sabe? Eu nem sei qual foi o primeiro. Então vamos assistir. totalmente aberto, com perguntas no ar, sem nenhuma cara de despedida. Você por acaso sabe que episódio é esse que eu tô falando? Vem comigo que eu vou te mostrar agora qual é esse episódio. Mostrar os easter eggs que você não percebeu e vou explicar também os motivos que levaram ao fim da série. E se você quiser que eu traga outra obra, né, seja de séries, animes, não importa, dentro desse quadro como terminou, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo pra vocês. Vamos lá. Mas também pode ter sido isso que o senhor acabou de falar. Que esses episódios não eram que nem série, que seguia até ter um final. Eram histórias diferentes. Então, tipo, dá pra entender que a gente não sabe qual é o episódio final. Eu sei. Eu não sei porque eu não Mas assisti. você vai ficar até o vídeo pra você saber qual é o final. Duvido que ele saiba. É, lógico, vou te falar na outra vida. Né?
Bom, Todo Mundo Odeia o Chris foi levemente inspirada na infância e na adolescência do comediante Chris Rock. E esse fato, galera, preste atenção, tem tudo a ver com o episódio final. Não deveria acabar nunca, mas a série foi gravada entre os anos de 2005 e 2009. E essa é daquelas séries que a gente assistiu, tipo, tantas vezes já, parece que ela foi gigante, né? Tipo, parece que não acabava nunca, né? Mas, na verdade, ela teve só 4 temporadas com exatos 22 episódios em cada uma dessas temporadas. Isso dá um total de 88 episódios da série completa, né? Dos anos... Foi pouco, né? 88 episódios. Oxe, eu achava que foi 300. Pois é. Porque você perguntou qual foi. Eu achava que ele tinha perguntado quantos episódios tiveram. Eu achava que tinha sido muito. E no caso tu falou que, eu não sei porque você é mais velho, mas Todo Mundo Odeia o Chris começou em 2005. Mas eu era Quem tá neném. ficando velho aí, ó, quem tá ficando velho. Eu Carlos era neném. Eu ia nascer um ano depois. Você acha que eu assistiria alguma coisa? Cada episódio tem a duração de mais ou menos 20 minutos. Quer dizer que tudo que existe, Todo Mundo Odeia o Chris, pode ser visto em menos de 30 horas. Exatamente. Nem parece, né? Parece que é muito mais do que isso. Então, transformando em números, a série parecia que tinha muito mais coisa. O episódio final se chama Todo Mundo Odeia o Supletivo. Você lembra dessa história? Ela se passa no ano de 1987. E o Chris começa narrando que tudo que ele teve que encarar na escola era muito difícil. Os estudos, as pessoas e principalmente acordar cedo pra caramba. E cá entre nós, isso era chato pra caramba na época, né? Bom, até hoje, né? Bom, o Chris reclamava que tinha que levantar mais cedo que os outros, atravessar a cidade de Bed-Stuy, né? Pegar 3 ônibus pra chegar pontualmente na escola. E nem sempre isso dava certo. Nessa época ele tava lá no primeiro ano do ensino médio e a diretora Morello avisou que ele não poderia mais chegar atrasado, senão ia ficar reprovado. Eram permitidos 30 atrasos. E olha que coisa pra caramba. Na minha época não era tudo isso não. E naquele dia ele chegou nesse total, chegou no limite dos 30 atrasos. Então mesmo... Quando eu estudava no ensino médio, era 27 Altos. faltas, eu acho. Eu nem lembro. E eu faltei muito no ano passado. Eu não sei como que eu passei de ano. Eu como pai dela, né? Imagino. Ele tendo passado nas provas, ele corria o risco de levar bomba se alguma coisa desse errado no trajeto da última semana de aula. Então ele não podia chegar atrasado. Por isso o Chris entrou no modo desesperado, ativou o modo desesperado. Naquela noite mesmo ele literalmente engoliu o jantar no automático e foi dormir cedo já com a roupa de sair, né? Sair pro dia seguinte, porque nada podia dar errado, ele queria que ficasse tudo perfeito. No primeiro dia deu certo, né? O Chris chegou cedão na escola e era a aula do treinador Truman. Aquele que realmente odiava o Chris, aquele realmente odiava. Mas assim, ninguém mais apareceu nessa aula. Os outros alunos já estavam relax na última semana da escola. No dia seguinte, o primeiro ônibus que sempre atrasava, milagrosamente passou na hora certa. Surreal, né? Daí ele saiu voando pro metrô e pegou o trem errado. E como nada é fácil pra ele, nunca foi, chegando lá na escola ainda tava rolando um tiroteio entre bandidos e a SWAT. Ele não tinha escolha e atravessou mesmo assim. Ele salvou lá um bebê no meio do caminho, né? Foi interrogado por um policial. Enfim, aquele tipo de confusão que só o Chris se metia. E por fim, chegou 1 segundo atrasado. A cena seguinte foi o Chris e a Rochelle argumentando com a senhorita Morello pra ele não reprovar por atraso. Bom, mas no fim, a diretora convenceu a Rochelle que dar um benefício pro Chris não era bom pra educação dele. Sabe qual o mais louco? O ator que faz Todo Mundo Odeia o Chris. Irmão, geral ia lá no Instagram do cara e colocava, né? Tipo, as falas dele ali, né? E talvez, eu não sei, quem sabe me deixar em paz. I'm afraid I'm gonna get kidnapped. Caraca, meu irmão. O cara pegou pilha com isso. Pilha no sentido de não gostou? Não gostou, ficou puto. Aí começou a ir nos programas, aí reclamou, os brasileiros, fica sei o quê, tal, reclamando. I've talked to the whole cast of everybody. None of us get it. We don't understand it. We don't know what y'all are saying. It's so confusing. What's happening on Instagram currently is me and the entire cast of Everybody Hates Chris will post a photo. Then there will be one line in Portuguese. Then literally 36,000 of that same line in Portuguese. We don't know what it is. We don't know why it's happening. I think it's a game or something. It's a game. What's the line? It's different for every photo. None of us understand it. We tried to ask what it was. It hasn't stopped. Interesting I don't know. thing that's happening just in one place. Just on the Instagram. That's why he's a fan favorite. So apparently it's great. Brazilians are crazy in this. It's great. I have one photo I love Brazil. that has Who doesn't? 125,000 comments of all Portuguese. It's delightful. Just Delightful. all saying the same thing. And I don't know what it says. But great. Good stuff. I hope It it's says what it positive. says. You're a I fan hope it's all favorite. positivity. You have to go there, man. You have to go there. And I'm find afraid out. I'm going to get kidnapped. Because if it's like that on Instagram, what's it going to be like in real life? Is it that much love? It's going to be great.
I hope so. Aí, meu irmão, a galera ficou puta. Aí galera, eu não sou bom de nomes, tá? Eu não sou horrível de nome. Aí o amigo do todo mundo do Cris. O branquinho lá. Sim. Então, aí ele botou, né? Eu sou famoso no Brasil. A galera todinha começou a seguir o bicho só porque, pra ele poder bater o número de seguidores ser maior do que o do outro. Aí, meu irmão, conseguiram bater. O povo brasileiro é muito massa. Aqui é o Brasil. Só a gente brasileiro pode falar mal da gente, sabe? Do Brasil. Agora, o pessoal de fora, não tente falar mal, porque senão vocês vão ver o que é o povo brasileiro de verdade. Não, e o pior é porque ele não pegou, ele não pegou, que ele achou que a galera tava zoando com ele, tipo como fosse bullying, falando as frases porque gostava, sacou? Sim. E ele pegou pilha, ele é um pessoal brasileiro. Aí a galera ficou puta com ele, aí ele bloqueou lá os comentários, se deu um rolo. Quem lembra disso aí, galera? Mas tem vídeos que dá pra ver também, famosos que não gostam do Brasil. A gente pode reagir a isso aí, hein? Uma boa dica. Com certeza ele vai estar dentro dele. Com certeza, top 1. E aí, de volta em casa lá, o Chris teve uma conversa com os pais dele. Os dois já estavam conformados com a reprovação, né? Que o importante mesmo era ter um diploma um dia, não importa. Mas o Chris não queria passar por isso de repetir de ano, né? Então, na manhã seguinte, a Rochelle foi chamar o Chris pra ir na escola. E ele nem levantou da cama. Ele tava tão chateado que decidiu que ia abandonar a escola. Mas imagina como é que a Rochelle recebeu essa notícia. Eu não tava doente, mas ela ia me deixar. Depois de dar uma surra nele, o Chris teve uma nova rodada de conversa com os pais. Então a mãe insistia que ele tinha que voltar pra escola e o pai disse que se ele quisesse abandonar os estudos, ok, desde que ele trabalhasse. Na cena seguinte, o Chris contou pro Greg que ia abandonar a escola e o Greg deu a ideia do Chris fazer um supletivo. Bom, galera, nos Estados Unidos tem uma prova com todas as matérias que as pessoas podem fazer. E eles, se passarem, né, ela dá uma certificação equivalente ao ensino médio. Tipo, é como se passasse o ensino médio numa tacada só, né? E aí, mais tarde, o Chris foi contar pros pais dele a ideia de fazer o supletivo. A Rochelle não gostou nada, né? E ele argumentou que muita gente fez o supletivo e saiu bem, como, por exemplo, o Bill Cosby. Daí rolou uma piada da Rochelle falando, e daí? Você por acaso vai ser comediante? É irônico, né? Porque ele virou mesmo. Nos fim, os pais concordam meio a contragosto. O Chris fez a prova do supletivo e o resultado ia chegar pelo correio. Numa noite, enquanto ele esperava o resultado, a família foi se encontrar numa lanchonete. O Chris chegou primeiro e colocou uma música pra tocar numa máquina que ficava na mesa. A música era Living on a Prayer, do Bon Jovi, né? E a letra é muito significativa, tem tudo a ver com a situação. Ela fala sobre ter esperança no futuro, mesmo que tudo seja difícil agora, nesse momento, né? Sempre manter essa esperança. Então a família vai chegando pouco a pouco e vão... Galera, e não esqueça, você está assistindo aqui com a gente o nosso react, curte, dá um clique aqui, deixa seu like. Dá uma compartilhada também, dá uma comentada. Você gostava do Todo Mundo Odeia o Chris? Odeia o Chris? Ou qual que você prefere? Todo mundo odeia aquele... Eu e você tá ruim, hein? Todo Mundo Odeia o Chris ou... Chaves. Ou Eu, a Patroa as Crianças, tem mais? Não, vamos ficar nesses três. Qual que você mais gosta? Todo Mundo Odeia o Chris? Eu, a Patroa as Crianças e Chaves. E Chaves. Com certeza o Chaves vai ganhar. Pra mim, eu botaria Chaves mesmo. Então. Cantando junto com a música. Por fim, chega o Julius com o envelope com o resultado da prova do supletivo. A Rochelle abre o envelope para ver o resultado. E a última coisa que se ouve é a voz do Bon Jovi na música cantando. Temos que aguentar. E o episódio termina num corte seco. Não. O lance, galera, é que tudo nesse episódio tem um significado muito íntimo pro Chris Rock, pro autor da série. Depois da 4ª temporada, a audiência já não tava mais aquelas coisas, né? E o Chris Rock decidiu finalizar a série exatamente desse jeito, começando na história do supletivo e sem contar o que viria depois. Nos planos originais, né, eles pensaram na série, ela terminando no momento que o Chris se tornasse um comediante. Isso rolou quando ele tinha mais ou menos 17 anos, bem próximo do que ele tava na série mesmo, ou seja, já tava pra acabar. Na vida real do Chris, ele realmente não terminou o ensino médio. E além disso, na vida real, em 1988, o pai do Chris faleceu. Isso não seria abordado na série. Eles não queriam abordar esse tipo de drama na série. A intenção foi sempre terminar de forma positiva, pra cima, sabe, de um jeito leve. E a morte do Julius nunca teve nos planos do roteiro. Mas, galera, a pergunta que fica no ar é: o Chris passou ou não passou no supletivo? Bom, essa prova tem um total de 1000 pontos e o candidato tem que fazer pelo menos 800 pra passar. Um easter egg pode ter sido colocado ali com essa resposta, tá bem na cena que o Julius chega no restaurante.
Quando ele estacionou o caminhão, a câmera pegou um detalhe. O número 735 pintado na lataria. É como eu sempre digo, nada é à toa, eu falo sempre pra vocês. Com isso, a gente pode entender que esse número era importante pra história. E o número que todo mundo queria saber era a pontuação do Chris nessa prova. Sendo assim, tudo indica que o Chris não passou no supletivo. E foi por pouco, né? 65 pontinhos. E outro easter egg inserido ali que confirma isso é que lá na lanchonete, o Chris e um cara lá de óculos e casaco trocam olhares. Esse cara seria o agente do Chris na vida real. Justamente o sujeito que fez ele iniciar na carreira de comediante. Aí tudo faz sentido. O Chris não passou no supletivo e a carreira de comediante estaria começando ali. Isso. Sabe o que eu acho massa? É a narrativa do Peter. Legal. Ele faz uma narrativa assim muito boa, muito boa. E dá vontade de ficar assistindo até o final. Você assiste até o final. E eu acho muito bacana. Isso aí o Peter tá de parabéns. Nossa, gente, eu vou contar pra vocês, já que tem o supletivo, vou contar pra vocês que eu fiquei de recuperação no 9º ano. Mas uma vez só também, né? Uma vez. Não, mas eu achava que eu nunca ia ficar de recuperação na minha vida. E aí eu fiquei de recuperação no 9º ano, eu fiquei de recuperação em artes, química e matemática. Aí a gente vai colocar um número aqui, você tinha que tirar quanto? Tinha que tirar 6. Ela tinha que tirar 6. Então no final desse vídeo, a gente vai colocar o número. No final. Só vai entender quem assistir esse episódio nosso aqui do React até o final. Se tiver o número 5, porque ela foi reprovada. Se tiver 6, porque ela passou. Então, só você que está assistindo aqui e vai assistir até o final vai saber se ela passou de ano ou não, imitando totalmente ao episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. E são 3. Então, assim, essas duas aqui de artes e química, ok, dá pra fazer isso. Mas matemática, a história é totalmente pesada. Porque eu nunca tinha ficado de recuperação, né, papai? Foi. Então, eu fiquei com medo de contar pros meus pais. Aí, sabe o que aconteceu? Pra mim. Sabe o que aconteceu? Eu faltei a prova de recuperação de matemática porque eu tava com medo de contar pro meu pai. Aí você fala, todo mundo odeia o Chris. Isso seria, todo mundo odeia a Malu. Seria isso aí, praticamente isso. O episódio. Não, mas o episódio seria legal, velho. Pô, mas a menina fica de recuperação. Aí ela fica com medo de contar pra mim, pra mãe dela. Porque ela falou, cara, eu tô de recuperação, ferrou, não posso contar. Aí o que ela faz? Eu falto a Não prova. vai. Meu Deus do céu. Meu pai surtou. Não só qualquer pai ia surtar. Aí eu conversei com a professora e em matemática ela me passou. Ela foi boazinha, porque eu era uma boa aluna. E ela gostava muito de mim. Dá um episódio legal, hein? Todo mundo odeia a Malu. Também confirma a piada da Rochelle quando ela debochou do Chris virar comediante igual o Bill Cosby. Vocês tinham reparado em todos esses detalhes? Vocês sabiam que esse era o episódio final? Você tinha se ligado nisso? Você gostou do final assim mesmo ou você prefere um clima mais de despedida? Comenta aqui embaixo a sua resposta, vai ser legal pra galera compartilhar. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui, ativa o sininho também. É isso aí, galera. Termina mais um episódio aqui do canal Família TV. Família Leão TV. É isso aí, galera. Termina mais um episódio aqui do Família Leão TV. Não esqueça de compartilhar e vamos soltar agora o número. O número. Solte o número.